Eu uso aqui, basicamente eu gravo nesse formato aí. Vamos começar? Deixa eu abrir uma nota nova aqui. Foi mal, atualizei ontem, ele tá falando um monte de coisa aqui. Deve ter coisa nova aqui. Depois eu testo. Ok. Tá. Pronto. Deixa eu pegar um livro aqui. Bom, deixa eu começar aqui só me apresentando, pessoal. Deixa eu colocar aqui o básico. Então, a nossa disciplina vai ser sinais e sistemas, né? Ok? Então, todas as nossas aulas serão gravadas nesse modelo de aula, né, que a gente vai falando aqui e isso vai sendo registrado, tá? Essa disciplina, né, ela antigamente era uma só, tá? E era dada num só período, tá? Era muito mais pesada, tá? A gente agora dividiu ela em duas, ficou Sinais Sistemas 1 e Sinais Sistemas 2, e é uma disciplina que eu não vou enganar ninguém, é difícil, tá? Por quê? Porque usa muita matemática, tá? E não usa matemática simples, usa uma matemática complexa, coisas que até vocês já viram. Algumas coisas aqui que vocês vão ver, eu já vi isso em cálculo, sim, mas o professor de cálculo não vai tão profundo como a gente vai nessa disciplina. Porém, ela é muito básica. Por exemplo, vocês já fizeram, a princípio, vocês já fizeram circuitos 1 e 2, certo? Ok. E em circuitos 1, vocês trabalharam, por exemplo, com circuitos RC, RL e RLC, né? De primeira e segunda ordem, que a gente chama, né? O método que vocês aprenderam, né, é um método que resolve muitos circuitos de primeira e segunda ordem, tá? Mas não resolve todos. Por que não? Porque o método que vocês aprenderam, na verdade, para cada caso, vocês tinham uma forma de trabalhar, meio que tinha que decorar. Então a resposta vai ser assim, a resposta vai ser assado, e assim vocês descobriam qual era o... Sempre caía numa equação diferencial, que podia ser de primeira ou de segunda ordem, certo? Então, se a RLC tem dois elementos armazenadores de energia, vocês têm um capacitor e tem um indutor, vai dar segunda ordem a princípio. Se tem um só, a diferença pode até cair numa de segunda ordem, mas normalmente é uma equação diferencial de primeira ordem. E aí o que vocês usaram? Vocês usaram métodos pré-determinados, tá? Tanto que o problema difícil que vocês tinham lá em circuitos 1 e circuitos 2 era um problema que você não conseguia encaixar direito no modelo pré-determinado. Vocês tinham que de repente fazer algum equivalente TVNAM, alguma coisa do gênero. Provavelmente nem fizeram, tá? Não fizeram, não foi puxado em cima disso, tá? Uma forma de vocês, por exemplo, resolverem esse tipo de circuito RC, RLC, ou seja, circuitos de primeira e segunda ordem, sem precisar decorar nenhum método, é vocês usarem o método da transformada de Laplace, tá? Então, isso vai ser o assunto final desses sinais 1, transformada de Laplace. Então, vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter até visto talvez em cálculo, etc. Vocês já estão no terceiro ano. Porém, aqui a gente vai mais ao fundo, tá? Porém, aplicando. A gente não aqui, vou falar de transformada de Laplace que nem o professor de matemática, não. Eu vou sempre aplicar. Então, por exemplo, nesse nosso curso aqui, a gente vai aplicar muito em circuitos, porque vocês não viram isso em circuitos, tá? Ou se viram rapidamente, alguma forma assim, tá? Então, os nossos exercícios transformados de Laplace vai ter exercício para ser usado em equações diferenciais, que vocês precisam também, mas a gente vai ver muito exercícios na área de circuitos, tá? Já em relação a transformada de Laplace, nem sempre você só vai usar os circuitos. Por exemplo, vocês ainda não tiveram a disciplina de controle, né?
vai ser ministrada pela professora Camila, né? Então, essa disciplina, o primeiro capítulo de qualquer livro de controle, né, é transformar de Laplace. Vocês vão ver de novo uma recordação rápida, tá? Então, por quê? Porque basicamente você vai, na área de controle, você faz muito isso. Você faz uma modelagem matemática de um sistema, normalmente nos sistemas de primeira, segunda, até terceira ordem. Aliás, em controle vocês vão ver muitos sistemas, às vezes, de terceira ordem. Só que a gente já sabe que se você tem uma equação, a gente já sabe, é ótimo, né? Se você tem uma equação que é um polinômio, né, digamos assim, de terceira ordem, você sempre consegue desmembrar ele em polinômios de primeira e de segunda ordem, tá? Então, você consegue, na verdade, quebrar. Isso a gente vai ver também em transformar de Laplace, tá? E aí vocês vão ver isso lá com a professora Camila, tá? Nessa parte também de controle. Então, por exemplo, transformar de Laplace é uma matéria básica para vocês trabalharem em controle, mais tarde em controle avançado, etc. Já na área de telecomunicações, vocês vão precisar de transformada de Fourier, tá? Que vocês também podem até ter visto em cálculo, mas não viram com certeza no nível que a gente vai ver, tá? Então, em telecomunicações, transformada de Fourier é uma área, é um assunto que vocês também veem logo no início do curso, digamos assim, tá? Em princípios de telecomunicações, em comunicações digitais e assim por diante. E, finalmente, né, se a gente vai trabalhar com a parte, e a gente vai ter que trabalhar, vocês vão ter que trabalhar com isso, na verdade, que é a parte de sistemas discretos no tempo, que a gente vai ver aqui também, né? O que é um sistema discreto no tempo? É um sistema em que você usa nos computadores, por exemplo. No tempo contínuo, o que você tem basicamente é isso, ó. Se você pensar aqui no sistema de tempo contínuo, vou fazer um desenho aqui rápido, né? Se você tem aqui o T, esse eixo aqui é contínuo, ou seja, qualquer valor aqui é viável no eixo T, certo? Já quando você trabalha em tempo discreto, você só vai trabalhar, por exemplo, em determinados pontos, em ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, onde esses números pertencem ao conjunto dos inteiros, tá? Você tem um sistema de tempo contínuo, por exemplo, você tem um sinal qualquer, como é que você transforma isso num sistema de tempo discreto? Você faz uma operação, inclusive isso é totalmente ligado à nossa área, na área de engenharia elétrica. Você faz uma operação que a gente chama de conversão analógico-digital, né? Apesar de que a conversão analógico-digital não devia, esse nome já devia ter mudado. Na verdade, a conversão tempo discreto, tempo contínuo para tempo discreto. Porque analógico digital tem a ver com esse eixo vertical aqui, ó. Com o eixo vertical você está trabalhando com analógico e com digital, tá? Então aqui na verdade é o F de T, tá? Se você vai trabalhar com o tempo, e aí você vai, digamos, a gente chama de quantizar, né? Certo? A gente chama de quantizar. Que é justamente a conversão analógico-digital, ou seja, você trabalha também em níveis discretos na amplitude, né? Quando você trabalha aqui no eixo horizontal, você está transformando em discreto no tempo. Quando você faz discreto na amplitude, você está fazendo o que a gente chama de quantização, né? E aí você transforma tudo que é analógico, que é um sinal como esse aqui, para um sinal, por exemplo, se você faz só a discretização no tempo, você tem um sinal assim, ó. Só para vocês terem uma ideia, um sinal que pega esse valor aqui, depois pega esse valor aqui, depois pega esse valor aqui, depois pega esse valor aqui, aí assim por diante. Se você vai também discretizar em amplitude, aí você não pode pegar esse valor aqui. Ou você pega esse aqui, ou você pega o de baixo. Por quê? Porque é o mais próximo que você tem do valor real, né? Aqui já fica beleza, fica bem parecido. Aqui, está no meio, quem eu vou escolher? O de cima ou o de baixo? Tem até regras para fazer isso, tá? Então vamos supor que a gente escolheu o de baixo, aqui também a gente escolheu o de cima, e assim por diante. Não sei se vocês entenderam. Aí você tem só pontos, certo? Na amplitude. Eu vou falar sobre isso
provavelmente ainda hoje, tá? Sobre tipos de sinais, certo? Então, esse sinal aqui contínuo, tanto no tempo quanto na amplitude, ele é um sinal analógico, porque ele é contínuo na amplitude, e ele é contínuo no tempo, tá? Se você pegar já esse sinal aqui, que eu ainda não discretizei, que é esse aqui, ó, seria esse aqui, né? Esse aqui já é um sinal que é analógico, porque você tem vários valores assim, digamos assim, e ele é discreto no tempo, porque você cortou o tempo, né? Agora, se você pegar o sinal final aqui, que eu marquei, seria só esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, né? Que a gente pode também... Esse tracinho aqui a gente usa só para se achar, ele não existe, na verdade, né? A gente coloca um tracinho assim vertical, fica parecendo um bonequinho com cabeça grande, né? Mas é só para a gente chamar mais a atenção do ponto, porque na verdade o sinal em si são aqueles pontos que tem ali. Já esse sinal aqui seria digital, porque ele é discreto na amplitude e discreto no tempo também, tá? Então os sinais podem ser analógicos e digitais, aí você está se preocupando com esse eixo vertical, tá? Isso aqui é o eixo de analógico e digital, e esse eixo aqui é o eixo de tempo contínuo e tempo discreto. Por que eu falei tudo isso, né? Enrolei pra caramba. É porque, na verdade, quando você vai trabalhar no seu computador, na hora de trabalhar em cima de um sinal real, que é um sinal... O que é um sinal real? Um sinal físico. É um sinal que é analógico e contínuo no tempo, na maioria das vezes. Quando eu estou falando aqui, minha voz está sendo registrada nesse tablet aqui e está sendo registrada nesse computador aqui, tá? O que está acontecendo? Quando eu estou falando, o sinal que está saindo daqui, da minha boca, está sendo captado por um microfone, tá? Nesse caso tem um microfone aqui e tem um microfone aqui também, tá? Por que você está falando dos dois aqui? Porque, como eu falei, isso aqui é um backup disso aqui. Já aconteceu aulas que, não me perguntem por quê, né? Parou de gravar no meio, né? Então os alunos até falam, está gravando, professor? Ó, está gravando. Aquela bolinha lá, ó, está passando o tempo, está gravando, né? Ok? E aí, para não dar problema, eu estou passando aqui, porque aí eu gravo aqui também. Se der um pau, a gente não tem problema, a aula vai sair de qualquer forma. Bom, o que está acontecendo? Eu não cheguei lá. Estou enrolando, mas é porque é importante falar sobre isso. Então, quando eu estou falando aqui, o sinal é totalmente analógico e contínuo no tempo. Quando ele passa pelos microfones e é captado pela placa de som ou a interface de áudio, tanto do computador quanto do tablet, ele é transformado num sinal que é discreto no tempo, né, para poder ficar armazenada essa minha voz, e discreto na amplitude, ou seja, ele passa a ser um sinal que é um sinal digital, discreto no tempo. Por quê? Porque o computador trabalha com um sistema binário, entendeu? Porque você não pode ter qualquer valor. Se eu der um berro muito alto aqui, ele não vai poder registrar isso, ele simplesmente vai cortar a amplitude, por exemplo, tá? Mas por quê? Porque ele tem que guardar um valor, tá certo? E é por isso que a gente às vezes sente que a gravação ficou mal feita. É porque às vezes aquela gravação digital usou uma quantidade de pontos para você poder transformar o seu sinal analógico num sinal digital e discreto no tempo, pequena, né? Por exemplo, para você conseguir uma qualidade sonora excelente, a gente normalmente faz uma amostragem, e vocês vão aprender isso na transformada de Fourier, teorema da amostragem. É um dos teoremas mais bonitos da engenharia elétrica. Ele mostra que se você amostrar um sinal qualquer, cuja frequência máxima, vamos supor que a frequência máxima seja F Hertz, por exemplo. Se você amostrar um sinal, ou seja, você pega amostras do sinal, olha como é que esse teorema é forte. Você pega amostras do sinal, ou seja, você não está pegando o sinal todo, está pegando amostras. Se você amostrar numa frequência 2 vezes, pelo menos 2 vezes, maior
do que a maior frequência do sinal. Vamos supor que a maior frequência do sinal de voz seja 10 kHz, que é da minha voz. Tem alguém que fala em 20 kHz? Provavelmente tem, mas o ouvido humano vai de 20 Hz a 20 kHz. Então, se alguém fala a 20 kHz, a maioria de vocês não vai nem escutar. Tá? Então, se eu ia mostrar, por exemplo, estou trabalhando com voz até 10 kHz, se eu ia mostrar a 20 kHz ou a 30 kHz, o que vai acontecer? Eu consigo recuperar o sinal, eu saio da amostra e volto para o sinal original. Acreditem, parece ser impossível, mas eu consigo voltar para o sinal original sem perder nada. Como assim? Você tinha infinitos pontos? Não faz sentido. Concordam comigo? Não faz sentido. Você tem infinitos, pega pedaços e volta para o sinal original? Sim, acreditem. Teorema da... Vou mostrar matematicamente que isso é verdade, tá? É muito legal isso. Por quê? Porque você não perde qualidade se você mostrar numa sequência determinada. Na verdade, você sempre vai perder alguma qualidade. Por quê? Porque isso funciona no tempo, nesse eixo, na amostragem que a gente fala, mas não funciona na quantização. Na quantização, os níveis que você utiliza, tá? Se você usar poucos níveis, você vai ter diferenças entre o sinal original e o sinal real. Mas graças a Deus, isso eu até falo, a natureza é sábia, deu a gente um ouvido ruim e um olho ruim. Como assim um ouvido ruim e um olho ruim? Se a gente tivesse uma audição melhor e a gente tivesse uma visão melhor, os engenheiros eletricistas, eletrônicos, etc., eu não falo, eu sou engenheiro eletrônico, mas tem gente que é eletricista. Eletrônico trabalha mais com isso que eu estou falando. Vocês iam ter muito mais trabalho para poder fazer, colocar as coisas do mundo real no computador. Interessante isso. Estou falando tudo isso para chegar aonde? No último assunto de sinais e sistemas 2, transformada Z. Transformada Z é uma transformada semelhante à transformada de Laplace, tá? Só que é feita para sistemas discretos no tempo, tá? Dá para fazer muita coisa com transformada Z, inclusive coisas que talvez vocês até entrem nessa área. Como assim? Por exemplo, um exemplo típico de sistema discreto no tempo é o valor de uma ação no fechamento de uma ação, na bolsa de valores diário. Não é um valor, ele pode ser um valor que até a amplitude pode variar muito, porque é o valor da ação, mas ele é fechado num determinado tempo. Olha, às 17 horas do dia 22, a ação valia 3,85. E aí no dia seguinte, ela vai fechar em 4, Mas os dias, 22, 23, 24, quer dizer, vocês estão tendo valores discretos no tempo. E aí quando você for ver o gráfico, vai ser uma coisa parecida com esse aqui, com essa bolinha aqui. Se a gente pensar bem que a amplitude pode ser qualquer, vai ser parecido com esse vermelho aqui, tá? Vai ser parecido com isso. E aí você pode querer tratar esse sinal matematicamente, e encontrar alguma coisa interessante. É por isso que tem tanto engenheiro na área do mercado financeiro, tá? Tem matemático também. Essa é uma área interessante. Quem quiser se aprofundar em transformada Z, pode querer trabalhar no mercado financeiro. Está cheio de gente que trabalha com engenharia, e que vai trabalhar no mercado financeiro. Eu vou até falar para vocês, eu estou formado há, vamos lá galera, 36 anos, Então, da minha turma, alguns estão trabalhando com engenharia. Primeiro, os que entraram na área de ensino. Tem vários colegas que estão na área de ensino. Então, esses estão trabalhando com engenharia, direto, tá? São poucos, tá? Tem alguns, inclusive, alguns até se aposentaram, tá? Na minha turma, teve muita gente que ficou no exército. Bom, só para o pessoal que chegou depois, meu nome é Abel, eu já sou um dos fundadores aqui do curso de Engenharia Elétrica da UEM, porque não tinha ninguém. Eu e o Rubens somos os primeiros professores. Eu me formei em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Militar de Engenharia, quer dizer, muito tempo atrás, em 1988, Eu trabalhei
né? Eu fiquei como militar na época, não era nem obrigado. Aliás, a minha turma, quando eu entrei no IME, ninguém saía militar, né? Todo mundo saía civil, a não ser o pessoal que já era militar, que tinha vagas para, digamos, já militares, certo? Então, a minha turma toda, ela sairia civil. Só que no 5º ano, apareceu uma oportunidade de quem quer continuar no Exército aí? A gente vai promover vocês no 5º ano a primeiro tenente e vocês podem continuar no Exército. Metade da turma quis ficar no Exército. Então, muita gente ficou no Exército, tá? Porque realmente valia muito a pena. Quem gosta de engenharia, trabalhar e ganhar bem, etc. Então, metade ficou. Alguns já saíram, claro. Aliás, alguns não. Todos, sem exceção, já são aposentados, tá? Já saíram do Exército, tá? E estão trabalhando. Alguns que saíram e que ficaram no Exército, que saíram, estão trabalhando, fizeram prova para universidades federais, estaduais, etc. e entraram. Eu não, fiquei no Exército até 96 e aí depois saí para trabalhar na iniciativa privada, tá? E aí de 96 até 2003, mais ou menos, 2002, por aí, eu tive empresa, etc. Ganhei bastante dinheiro, não posso reclamar da vida não. E aí eu vim para Maringá, porque minha esposa, que é médica, estava ganhando pouco no Rio de Janeiro e resolveu vir para cá para conseguir ganhar mais. Hoje eu sou marido de mulher rica, né? Então, minha mulher realmente ganha muito dinheiro. Mas é um valor assim que os engenheiros nem podem imaginar. Você está entendendo? Minha mulher anda de BMW, eu não. Tá? Ok? Oi? Ela é cirurgia geral, trabalha muito com bariátrica, né? Que é aquela redução de estômago, né? Mas trabalha em cirurgia geral. Cirurgia geral é essa parte aqui toda, menos pulmão, coração, etc. Mas é geral. Tá? Realmente, não dá nem para os engenheiros não dão nem para competir, tá certo? Claro, se o engenheiro abrir um negócio, etc., pode ganhar até mais, mas como emprego fixo é difícil você ganhar o que um médico já conhecido ganha, porque é impressionante, é coisa de 3 dígitos por mês, tá? Assim, é porradão, tá? Pois é. Você fala, vai ganhar 50, não, ganha 100, 110, 120, coisas nesse nível, tá? Dá até vergonha. Ganha mais num mês do que eu pago de imposto de renda durante um ano inteiro. Foda. Mas é isso aí, trabalhou, já tem experiência, e isso porque aceita, digamos assim, Unimed, essas coisas, né? Porque se ela, por exemplo, quisesse só trabalhar particular, talvez até ganhasse mais, mas é aquela, assim, prefere ter lá um certo lá todo mês, mas mas é difícil também, né? Vamos combinar, a medicina também não é simples, tá? Minha esposa também é formada numa federal, tá? E tem muita experiência. Bom, mas é isso. Estou falando de mercado financeiro, falei para cá, então minha turma está toda, a maioria trabalhando como administrador. O engenheiro vira, né, um administrador. Muitos em grandes bancos, etc., ganhando muito bem, tá? Os que fizeram engenharia e continuam com engenharia, tem pessoal da área de ensino, que eu já falei, e tem o pessoal das estatais. Tem muito colega meu na Petrobras, tem alguns colegas meus na Vale do Rio Doce. Quer dizer, a Vale não é nem mais estatal, mas já foi, né? E ganha muito bem também, tá? Mas aí também, agora no final de carreira, a maioria deles também já indo para aposentadoria, né? Já poderiam estar aposentados, a maioria deles, mas trabalham na área administrativa também, porque a cara você vira um gerente, né? Tá? A Petrobras paga muito bem, vai ter concurso para a Petrobras, né? Não sei se vocês vão pegar, mas vai ter concurso para a Petrobras também, tá? Agora eu não sei como é que eles vão fazer. E nessa área financeira, essa área aqui de transformada a Z é interessante, tá? Eu normalmente começo já falando de sinais, etc. E eu vou fazer isso, só que eu vou mudar uma coisa, eu vou falar algumas coisas hoje aqui que eu vou tirar do capítulo 0. Primeiro,
Deixa eu colocar para vocês o e-mail que eu uso, né? Os 2 e-mails que eu uso, né? Se alguém quiser, depois pode olhar no vídeo, né? Esse é o e-mail que eu mais trabalho. E tem o da UEM. Eu vejo os dois. É que o Abel Alves, né, o do Gmail eu vejo mais, tá? Os livros que a gente vai usar, um tá aqui, ó, tá aqui, vocês podem ver esse livro aqui, né? Ó, até que ficou bonitinho aqui, dá para chamar a atenção. Esse livro aqui, do Oppenheim, né, é um livro muito bom, só que eu acho que ele didaticamente é mais difícil, tá? Então eu uso às vezes ele para tirar alguns exercícios, etc. Então, na verdade, o melhor livro que vocês vão ter serão as minhas aulas. Por quê? Porque já está tudo mastigado. O livro não está, tá certo? Então, o livro primeiro 2 livros básicos que eu forneço para vocês, inclusive com os solutions, tá? Então, Sinais e Sistemas. Não é do Oppenheimer, é do Oppenheim, tá? Oppenheim, tá? Sinais e Sistemas. Tá? E o outro, eu acho que é Sinais e Sistemas Lineares, é esse que a gente vai usar como base, tá? Tá aqui embaixo. Ah, esse livro aqui, ó, eu também uso bastante, depois eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar o que me interessa primeiro. Vamos lá, esse aqui, ó. Tá vendo? Sinais e Sistemas Lineares do LaTeX, tá? Que são os livros adotados, eu diria quase que mundialmente nessa área, tá? Qual é o outro livro que você pode utilizar? Olha, esse livro aqui eu gostei muito, tá? Se ele tivesse em português, né, e fácil de adquirir, com certeza eu usaria ele como livro-texto. De quem é esse livro aqui? Não sei se vocês estão conseguindo ler, porque realmente está muito pequenininho. Aliás, ali não dá nem para ler, né? Signals and Systems, né? A Primer with MATLAB, que eu vou até botar aqui numa outra cor, né? E olha quem é o autor. É o cara que fez o livro de circuitos que vocês utilizaram, tá? Esse cara é muito bom na didática, tá? Esse livro é muito bom, tá? Ele poderia ser um pouquinho mais aprofundado, mas tá legal, tá tranquilo. É um livro que, aliás, como eu falo que é aprofundado, a gente também, se for pegar tudo que tem nos livros de Sinais e Sistemas, a gente não sai do lugar. O livro de Sinais e Sistemas, o padrão, que é esse aqui, ó, que a gente vai usar. Esse livro é enorme, galera. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Tá? Esse livro é enorme. Tá? Ele vai ter aí vamos lá, 853 páginas. É a segunda edição? É a segunda edição. Já existe a terceira edição, não em português, tá? Mas já existe em inglês. Se vocês quiserem, eu pego para vocês. Não mudou quase nada. Os exercícios, algumas coisas, mas não mudou quase nada, tá? Eu estou sempre de olho, tá? Do Oppenheim também. Legal que, se vocês procurarem, Oppenheim, ele é um cara muito fera na área de processamento de sinais em tempo discreto, né? Então, transformada a Z e coisas do gênero, tá?
se vocês forem olhar na internet, existem cursos de sinais e sistemas dados em vídeo pelo Oppenheim, tá? Curso bom pra caramba, tá? E aí vocês vão ver, né? Totalmente anos 70, 80, né? Os caras, ele tá de terno, né? A filmagem foi feita com câmera mesmo, não foi feito com um celular ou coisas como a gente está fazendo aqui, né? Não estou me filmando aqui com câmera, mas é impressionante, tá? E é muito bom o curso. É legal que ele usa coisas que vocês talvez nem saibam o que é. Vocês estão acostumados já com PowerPoint para todo lado, projetor, mas antes o pessoal usava a gente chamava de retroprojetor, né? É um aparelho que, né, grandão, ele tem uma luz forte, tem um espelho que projeta na parede, tá? Aí você coloca umas folhas de acetato transparente e ela é projetada, aquela imagem é projetada e você é como se fosse um slide de um PowerPoint, né? Se você pegar o PowerPoint, ele foi feito para, pode ver lá, slide, né? Por que slide? Slide também é uma coisa semelhante a retroprojetor, que talvez vocês não tenham visto, mas era a coisa mais chique que tinha. O cara mandava fazer os slides, o cara mandava tipo imprimir num papel, como se fosse uma fotografia, né? Aí colocava num aparelho que era um redondão, que você colocava um monte de slides, apertava, ele ia passando os slides, né? Muito mais bonito que um retroprojetor, né? Mas um retroprojetor era muito mais barato e você podia fazer as transparências, que se chamava, em casa, né? Você tinha umas canetas que não apagavam, né? Aquelas canetas permanentes. Aquelas canetas vocês talvez nem... Isso é outra coisa que essa geração não sabe nem o que é. Aquelas canetas que o pessoal usava para escrever no CD, né? Tá ok? Vocês... Cara, a geração de vocês nem sabe direito o que é um CD, né? Acho que nós ainda sabemos. Sim, mesmo assim, ainda existe CD, né? Ainda existe DVD, etc. Mas, pô, quem é que usa CD para armazenar? Né? É muito difícil, né? É muito difícil. Até os gabinetes de computador hoje em dia não vem mais com leitor de... Não tem espaço para você colocar um leitor de CD ou DVD, né? Aliás, depois de um tempo, ninguém mais usava nem o CD, né? Usava só como é que é? O DVD, né? E aí tinha gravador de DVD. Aí tentaram ainda dar a sobrevida. O que eles fizeram? Criaram o Blu-ray, né? Mas quase ninguém tem. Eu tenho, por exemplo, um gravador de Blu-ray, né? Gravei, se muito, uns 2 discos, né? Não tem nem... Hoje eu tenho um leitor pequenininho que eu coloco ali, portátil. Se eu quiser ler um CD, pode acontecer. Muito raro, muito raro. Hoje você tem pendrive de... Eu tenho aqui, não estou com ele aqui, mas eu tenho um pendrive de 512 GB, né? 256 GB, né? Tá certo? Hoje você tem HD externo por exemplo, HD externo é caro. Normalmente eu pego um HD SSD, não é nem HD, não existe HD SSD. Pega um SSD, né? Pega um SSD e coloco numa gavetinha e coloco aqui. Então tem vários SSD, tenho vários SSDs de 2 terabytes aí que eu trabalho. Coisas de informática vocês vão ver que eu gosto pra caramba. Eu trabalhei, quando eu me formei logo, em 1990, eu ainda era militar, mas o pessoal não sabia, mas eu trabalhei escrevendo como colunista de jornais falando sobre informática, né? E isso durou até eu vir para Maringá. Eu diria até que até pouco tempo, galera, ainda viajei há uns 2 anos atrás para um evento. E eu viajei esse ano até para um evento da Oracle, mas eles já fiquei um cara velho, então eles já não me chamam tanto. Mas isso rendeu para mim umas, sei lá, cara,
Eu perdi a conta, mas eu viajei mais de 100 vezes para os Estados Unidos e para fora, né, para cobrir eventos de informática, né? Já fui para a China, já fui para Coreia, já fui para o Japão, já fui para N lugares aí, né? Estados Unidos, então, sei lá, praticamente todos os estados da costa leste, da costa oeste, eu acho que eu já fui. Só no centro ali, também no Texas eu já fui em vários lugares também que tem muita coisa. Mas eu ia demais, agora bem menos, tá? Até porque as companhias também cortaram muito isso. Antigamente, toda vez que eles iam lançar alguma coisa, chamavam um monte de gente. Agora, chamam um ou outro, é uma coisa muito mais fechada, fazem um convite para você participar via internet, etc. Mas, pô, a Oracle, por exemplo, é uma companhia que eu escrevi muito na época, pô, ela faz um evento chamado Oracle Open World, tá? Cara, sensacional. Assim, um evento de uma semana. Mas o que é sensacional no evento? O evento é legal, quem gosta de Java, etc., linguagem, a Oracle é a dona do Java, etc. É legal também, tem muito desenvolvimento, etc. Mas, pô, o melhor é os shows, cara. Tinha show exclusivo pra gente. Então eu vi Elton John, eu vi Maroon 5, eu vi Lenny Kravitz, eu vi Black Eyed Peas, cara, o Sting, putz, é muita gente, os caras faziam um show fechado, assim, um show que normalmente se fosse aberto ia ter, sei lá, 20 mil pessoas, ali tinha umas 2 mil, cara, negócio fechadão mesmo, tá? A Oracle realmente arrebentava. Agora há muito tempo que não tem Open World, se bem que a Oracle me convidou outro dia para ir a São Paulo num evento aí, mas já não é tanto. Eu vou ligar aqui o melhor acessório de informática que eu encontrei nos últimos tempos foi esse aqui, né? Vocês já viram? É um IR para ligar o ar-condicionado. Deixa eu ver se ele vai ligar. Mas o meu Xiaomi, né? Tem. Pois é, o meu não tem, o meu é um Samsung, né? Então, como ele não tem, eu comprei, certo? Esse cara aqui custou, sei lá, R$20, um negócio assim. Aí você coloca no seu celular e ele vira infravermelho. Detalhe, tem um software aqui que você pode ligar tudo, inclusive projetor, tudo que você tem é infravermelho você liga. Sua televisão de casa, etc. Você vê que ligou até essa marca obscura de ar aí, né? Mas que estava aqui, tá certo? Tá certo? Bem legal esse acessório aqui. Você coloca no seu chaveiro e usa, tá? Então eu gosto muito dessa parte de informática, trabalhei muito com isso, com a parte de hardware, de PCs, tanto que eu falei para vocês, estou pensando em fazer um curso para vocês de hardware e montagem, manutenção básica aí, tá certo? Ainda monto máquina, tá? Então, de vez em quando eu anuncio aí máquinas que eu montei bem baratas, normalmente não gasto, só tenho um lucro zero praticamente, é só pela diversão de você montar o computador. É verdade, tá? Só que agora tá difícil, né? Se realmente a taxação de mercadorias importadas até 50%, né, for de 92%, aí vai ter um aumento grande aí nas tranqueiras. Porque hoje dá para você montar um computador, cara, até decente, comprando peça no AliExpress, cara. Você compra uma placa de vídeo, uma RX 580, que é antiga, mas pô, ela custa, no AliExpress você consegue pagar 350 nela, né? Qual é a placa de vídeo que você paga 350 no Brasil? Nenhuma, né? Não com um 8 GB de memória e que dá para jogar muito jogo ainda, né? Aí você pega um Xeon, que é um Xeon, né? O pessoal escreve Xeon, né? Um Xeon antigo mesmo, mas pô, totalmente funcional. Você paga R$100 no processador. Você pega uma placa que paga R$200 na placa-mãe. São placas mais antigas. Sim, cara, funciona. Você só vai gastar aqui no Brasil fonte, né? E gabinete. E teclado, essas besteiras. Se bem que teclado dá para comprar também mecânico por menos de $50 lá no AliExpress,
tá? SSD, dá para comprar praticamente tudo, cara. Claro que você não vai ter, você vai comprar uma 3070, uma 4070, uma placa de vídeo top? Não, né? Porque vai ser taxado, né? E talvez eu não comprasse também não, porque se der algum problema, fica meio complicado às vezes de trocar, né? Mas, e se você quiser uma coisa mais top, você vai gastar dinheiro. Eu tenho uma máquina indecente, mas eu compro lá fora. Essas coisas da taxação dos $50 é ridículo, né? Só afeta o ferrado. Né? Porque, por exemplo, eu compro lá fora, viajo toda hora. Esse ano eu já fui 2 vezes para os Estados Unidos, entendeu? Continuo viajando, tá? Só que antigamente era legal, né? Antigamente a minha esposa ia comigo porque eu ganhava passagem e hotel, né? Aí ela pagava só a passagem dela e ficava junto comigo no hotel. Agora não, agora é o contrário. Ela é convidada para os eventos de medicina, aí eu vou com ela e só pago a passagem. Tem vários até. Vou viajar, já tem um agora. A gente vai viajar em outubro. Não sei nem se já acabou o nosso Sinais Sistemas 1. Já vai ser 2, né? Então beleza. Em outubro, aí vocês não vão perder nada. Tá, mas... não, vocês vão perder, vocês vão passar a ensinar Sistemas 1 e eu fazer Sistemas 2. Aliás, vão fazer mesmo que não passem, né? Porque o pessoal continua, depois fica no DP, mas vão fazer. Então eu vou viajar em outubro, já fechei a passagem ontem. Ela foi convidada, eu falei, quais os dias? Tal, beleza, eu já só não sei. Às vezes acontece muito isso, de ela viajar num voo e eu viajar no outro. Por quê? Porque eu tenho milhagem de uma companhia e ela tem de outra. Mas tudo bem. O hotel lá é gratuito, né? Então a gente aproveita. Eu já vou lá no dia 21 a 28, já vou logo avisando. Eu nem sei se tem, como é que vai estar nesses dias no calendário, nem olhei, tá? Eu sei que era muito para frente, eu falei, foda-se, né? Nem olhei. Só falei, ela falou, fui convidada para tal evento, falei, beleza, vamos lá. Já eu olhei, as passagens por pontos estavam baratas, entendeu? E aí eu já peguei, já fechei ontem mesmo, tá? Já tá marcado, tá ok? Mas aí eu acho que eu só viajo depois no final do ano mesmo. Aí devo ir para Portugal, sei lá, vou para a Europa aí. Meus filhos vão, mas já falaram que não querem que eu vá. Eu já tenho filhos grandes, assim, uma já se formou na UEM, né? Em comunicação, nada a ver com medicina, nada a ver com engenharia, tá? Mas se deu muito bem, tá? Tá trabalhando aqui em Maringá e tá ganhando mais do que muito engenheiro, tá? Trabalha como representante farmacêutico, pessoal que visita os médicos, etc. O salário é excelente, vocês não têm ideia. Fora bônus, etc. Realmente, salário mais do que com qualquer engenheiro em carreira inicial. Tá? 2 dígitos para começar, né? Fora os bônus, né? Ela tem 4 meses de empresa e já foi a maior vendedora do Brasil. Se deu bem pra caramba. Eu falei, ela se deu bem nessa área. Talvez a comunicação tenha ajudado ela, né? Se ela fosse... Eu conheço muita gente na área de imprensa. Coitados, os caras 10 anos de repórter e não ganha nem 10 mil. Entendeu? Infelizmente é assim. Claro que tem gente que ganha mais, tá? Imprensa também tem isso, né? O cara às vezes é editor, etc. É coisa. E o meu filho está fazendo direito, né? Também não quis fazer. Ninguém. Acho que os pais traumatizaram ele, entendeu? Engenharia e medicina não é fácil, né? Os dois meio que traumatizaram. Está fazendo direito, está no meio, está na idade de vocês aí, 21 anos, sei lá, né? Por aí, né? 20, 21 anos, tá? Ele ainda demora mais 2 anos para se formar. Aí eles vão fazer um mochilão os dois. Por isso que eles falam, não queremos vocês. Eu falei, tá bom. Eles já foram junto com a gente várias vezes, mas agora eles só querem o dinheiro. O dinheiro eles querem. Paga a passagem, né? Eu falei, fala com a tua mãe, que tua mãe é que tem dinheiro. Já falei. Osíris. Osíris tem poucos em Maringá. Pois é, Osíris, tá lá. Ele
Ele é meio vagabundo, mas está fazendo direito, né? De repente passa num concurso. Ah, ainda tem isso aí, né? Vocês ainda podem passar em... Tem um colega, um aluno aqui, que foi aqui, meu aluno aqui, não sei que turma foi não, mas ele fez Polícia Rodoviária Federal, cara. Tá como agente, trabalha lá em Guaíra, né? Tanto que, de vez em quando, outro dia estava acontecendo uma merda lá em Guaíra, eu falei, e aí, cara, como é que tá? Ele, porra, caraca, tá fogo, tá difícil. Ele e o primo dele fizeram COCO, COCCO, tá? Ele, Matheus, que tá lá, o outro eu não sei para onde foi, tá? Mas tá lá, ele falou, pô, fiz o concurso, encontrei ele uma vez em Maringá, ele falou, fiz o concurso, cara. Ele falou, pô, valia muito a pena, eles ganham muito bem como agente. Ainda pode esperar para fazer um concurso para depois virar um delegado, né? Porque eles não ligam se você não tem... Se bem que polícia às vezes é chato, para você ser delegado tem que ser formado em direito, né? Mas, por exemplo, tem outros caras, tem um pessoal, eu não falei para vocês, ainda tem um pessoal da minha turma que foram os concursos top do top do top. Como são os caras que são auditores fiscais, né? Pô, minha turma tem uns 10 auditores fiscais, turma de 50, 20%. Aí por quê? Pô, você já sabe quanto ganha um auditor fiscal? Né? Agora chama auditor fiscal da Receita Federal, acho que é a FRF, um negócio assim, o auditor da Receita Federal, tá? O inicial é quase 30 pau, tá? E agora, quem já tá lá, esses caras, a maioria já aposentou com quase 40 pau de salário, né? E na maioria das vezes é tranquilo, mas é difícil para cacete o concurso. Vários fizeram. Muitos dos militares que ficaram no exército comigo fizeram esse concurso. Esse também é um concurso bom, mas cada vez tem menos concurso, galera. É difícil, então não fica achando que vai ter não. Acho que, na verdade, empreender é legal, então pegar uma empresa boa, de repente até ir para fora, tá? Os engenheiros, nós somos bons engenheiros, galera, acreditem, né? Melhores engenheiros que muitos caras formados nos Estados Unidos, etc. Tá? Os meus colegas que foram para os Estados Unidos, assim, chegaram, tem colegas que foram para o MIT, cara. Chegaram lá e foram primeiro de turma do MIT. Ah, mas os caras eram do IME. Pô, mas não interessa, os caras foram primeiro de turma do MIT. Ah, eram do IME, mas eles foram pro melhor de lá, pô. Entendeu? E arrebentaram, entendeu? É fraco um pouco lá. Não é... Eles acabam ralando muito na universidade, tá? Para poder aprender. Eles se ferram muito. Claro que tem gente boa. Bom, deixa eu só falar aqui, ó. Eu normalmente já começaria mostrando um slide aqui sobre sinais. Só que eu vou aproveitar e vou começar a aula de hoje falando um pouco sobre algumas outras coisas que a gente vai utilizar, tá? Então, o que é que interessa para mim aqui? Deixa eu fazer uma inversão aqui para ver se eu consigo mostrar. Ah, não era isso que eu queria, não. Vou aumentar aqui mesmo. Aqui fica bom? Ficou. Olha só, eu normalmente começo já direto falando sobre tipos de sinais, etc e tal, mas eu vou mudar. Eu vou começar falando desses capítulos aqui, ó, nesse capítulo B1, B2, B3. Regra de Cramer eu não vou falar não, né? Mas talvez eu fale quando estiver falando algum exercício de circuitos, tá? Expansões, frações parciais, vou falar. Vetores não, tá? Então são coisas que me interessam. Por quê? Porque eu percebo que vocês têm uma dificuldade muito grande nessa área aí. Principalmente números complexos. Vocês devem ter ralado lá em números complexos um pouco na área de... Se bem que na área de circuitos vocês acabam que não usam tanto assim. Mas usam tanto. Só que não usam, por exemplo, nem sempre vocês... O que a gente vai ver aqui, por exemplo, de números complexos que interessa para a gente, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando, né, na área de sinais, vocês vão ver que eu vou usar muito essa aqui, ó, a gente chama de... Quando vocês falaram sobre fasores, talvez tenham pego nessa parte aqui, mas
que é o seguinte, você fala que E elevado, vamos botar aqui Jθ, porque a gente é da engenharia elétrica, né? Então o nosso I é J, certo? É igual ao quê? Opa, é igual a cosseno de θ mais J seno de θ, tá? Essa é a fórmula de Euler, né? Que você trabalha numa exponencial complexa, vira um número complexo retangular, onde você tem ali... eu não vou demonstrar isso, tem várias demonstrações, a demonstração mais... a demonstração clássica dessa fórmula de Euler aqui, né, do teorema de Euler, é usando séries de potência, né, série de Taylor, né, quando o cara fala em série de Taylor, o cara pensa na Taylor Swift, né, não tem nada a ver, né, mas tem outras demonstrações. Por exemplo, e essa, aqui a gente pode até fazer um adendo aqui, você pode colocar aqui mais, menos, e aqui é mais, menos também, tá? E aí, sabendo disso, né, você consegue expressar um cosseno como uma exponencial complexa, tá? Então, por exemplo, o cosseno de θ vai ser E elevado a mais Jθ mais E elevado a menos Jθ dividido por 2, tá? Então, essa fórmula é muito importante, tem a ver com números complexos, a gente vai falar várias coisas de números complexos. E o que mais? Aí você tem que o seno de θ vai ser E elevado a mais Jθ menos E elevado a menos Jθ dividido por 2J, tá? Então aqui você já tem, né, umas fórmulas interessantes. Às vezes você resolve vários problemas só sabendo isso aqui, só sabendo as fórmulas de Euler aqui, tá? E a fórmula de Euler, ela, digamos, através dela você tem uma das equações, né? Dizem que é a equação mais bonita que tem na matemática, né? Que é E elevado a Jπ, é isso? É. Mais 1 é igual a zero. Por que o pessoal fala que essa é a equação mais bonita que tem na matemática? Ih, deu zebra aqui, peraí. Por quê? Porque você tem todos os números, digamos, importantes da matemática numa equação só. Por que E elevado a mais Jπ mais 1 é igual a zero? Porque E elevado a Jπ, o que vai acontecer? Vai ser cosseno de π, né? Mais J seno de π, certo? J seno de π vai ser zero. Por quê? Porque seno de π é zero. Cosseno de π é menos 1. Menos 1 mais 1, zero. Tá? E por que o pessoal que fala que é a equação mais bonita da matemática? O pessoal até fala isso. Por que isso? Porque você tem ali todos os números, digamos, importantes da matemática numa equação só. Você tem o E, você tem o J, você tem o π, você tem o 1 e você tem o 0. Pensa bem, não é fácil você numa equação só você conseguir tudo isso aí junto, né? É verdade, 0 elemento neutro da soma, 1 elemento neutro da multiplicação, π, né, relação entre o diâmetro e o comprimento da circunferência, J raiz de menos 1, né, e o E, né, que é um número impressionante, né, se a gente pensar lá. Vocês viram no cálculo de onde ele aparece, mas impressionante, né, o E. Ajuda pra caramba a gente aqui, tá? Né, e aí você tem os logaritmos e coisas do gênero, né? Muito legal isso aqui, tá? Então aqui, ó, vou pegar logo, opa, eu devia ter colocado o meu teclado aqui, porque aí às vezes você clica aqui no PDF, ele acha que vai escrever, e aí ele abre um teclado virtual, e se você tiver um teclado aqui plugado, ele não abre, entendeu? Já ajuda, mas isso atrapalha pouco.
Deixa eu pegar aqui, ó. Legal dos números complexos, né? Se a gente pegar, né, a história, vocês vão ver no livro, se vocês tiverem curiosidade, né? É o seguinte, é que isso eu realmente não sabia. Lendo aqui, aliás, o livro é legal, o livro do Lattes tem um monte de coisas interessantes sobre matemática e coisas do gênero. Sempre ele coloca alguma coisa aqui, fala dos caras, etc. Então, teoricamente, né, os números complexos eles já tinham sido propostos, etc. Lá aqui o cara fala em 1500 e pouco, etc. Né, da equação, mas ele falou que, na verdade, digamos, a motivação para você trabalhar com um número complexo, pelo que fala aqui, eu estou acreditando, não foi uma equação quadrática. Porque, vamos combinar, cara, falar x2 mais 1 igual a 0, x é igual a quanto, né? Na verdade, o cara falou que eles foram, digamos, criados depois de uma equação cúbica. Depois vocês podem ler aqui no livro. Achei interessante isso, né? A gente está acostumado com a fórmula que vocês nunca usam, né? Que vocês aprendem lá no segundo grau e nunca vai usar, né? Que é a fórmula de Bhaskara, né? E, na verdade, o que é que acontece? Na verdade, o que acontece é que a fórmula de Bhaskara, ela é tranquila. A gente, não tem que decorar, não é tranquilo. Difícil, por exemplo, é essas fórmulas aqui. Sabia que tem uma fórmula para equação cúbica? Tá aí, ó. É aquela ali, ó. Você tem uma fórmula para as raízes cúbicas, né, de uma equação, né? Impressionante isso, né? Eu não sabia. É uma fórmula fechada. Primeiro você tem que transformar a sua equação, que tem todos os termos, por exemplo, x3, x2, x e o termo independente, tá? Aí você transforma ele numa equação que só tem x3, x e o termo independente. Como é que você faz isso? Você usa uma substituição. Você consegue fazer isso sempre, tá? E aí, a partir dessa equação, x3 ax mais b, você já tem as equações, você tem as respostas usando aqui essas duas fórmulas aqui que eu não vou decorar nunca, né? Ok? Aliás, Abel, você vai obrigar a gente a saber a equação cúbica? Não, claro que não, né, galera? Se um dia vocês encontrarem, né, equações, né, que sejam equações do terceiro grau, do quarto grau, né, no nosso curso, o que vocês vão ter que fazer? Mas espera aí, como é que você vai... Quarto grau, vai ter equação do quarto grau? Pode ter até do quinto, pode ter até do sexto, por exemplo. A equação x6 mais 1 igual a 0 é a equação do sexto grau. Quais são as raízes? São as raízes sextuplas de 1, tá? Mas como assim? Quais são as raízes sextuplas de 1? É 1 e menos 1, né? Se você pegar menos 1, né? É 1 e menos 1? Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Vezes menos 1 vezes menos 1 dá 1. Vezes menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, beleza. E 1 a sexta é 1. Mas só são essas raízes? Não, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo que é bom vocês conhecerem é como você, por exemplo, extrair raiz enésima de um número, né? Um número qualquer. Aí como é que você faz isso? Você usa números complexos. Tá certo? Usa números complexos. Então, por exemplo, ó, você tem duas representações de número complexo. Vamos lá começar a falar um pouquinho sobre isso, né? Você tem duas representações. A primeira representação de número complexo é a representação retangular. Então, você tem aqui o eixo real, você tem aqui o eixo imaginário, aí você tem um número complexo x, que é igual a mais JB, né? Vamos usar o J aqui, certo? Então vamos pegar aqui esse número aqui. Isso aqui vai ser o A e isso aqui vai ser, né? Isso aqui vai, deixa eu apagar aqui.
aqui é o 0, isso aqui vai ser o A, isso aqui vai ser o B. Você também pode representar isso de uma outra forma. Você pode representar dessa forma aqui, ó. Tá? Onde você tem o quê? Aqui você tem um R, certo? E aqui você tem um ângulo θ. Notem que esse ângulo θ, ele pode ser... notem que para você representar esse número aqui x, digamos assim, você pode usar o ângulo θ, mas você pode usar também qualquer ângulo θ mais 2π, porque você vai fazendo voltas, digamos assim, certo? Então, às vezes, o cara tem infinitas soluções, porque de repente você pode girar várias vezes ali naquele ângulo θ. Mas os ângulos são equivalentes, sim, mas você pode ter infinitas soluções às vezes, certo? Então, se você usa isso, né? Se você usa o Rθ, como isso aqui vai ser um triângulo retângulo, você pode dizer que R cosseno de θ é igual a A e R seno de θ é igual a B, certo? Então, existe uma relação entre o R e o θ, onde você chega em A e B, certo? Você também pode, então, representar o x dessa forma aqui, ó. R ângulo θ, certo? Ok? Bom, detalhe. O que acontece agora aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Esse R aqui também, como aqui é um triângulo retângulo, o que vai acontecer? R ao quadrado igual a 2 mais B2, tá? Ok? E aí, quando é que você usa um e quando é que você usa outro? Pessoal, quando você faz soma e subtração, né? Soma e subtração de complexos, o que você tem? Você vai usar, isso aqui é a forma que a gente chama de retangular e essa aqui é a forma que a gente chama de polar, tá? Quando você trabalha com soma e subtração de complexos, você usa a forma retangular. Agora, quando você trabalha com multiplicação, divisão e potência, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com a forma polar. E é por isso que trabalhar com números complexos é difícil. É por isso que eu sugiro que vocês, quando estão lá no segundo ano, vocês não são mais meus alunos de circuitos, mas quando eu tinha e dava aula de circuitos, eu falava, comprem uma calculadora que faça conta com números complexos, tá? Por quê? Porque vamos combinar, ficar fazendo na calculadora que até trabalha com números complexos, mas você tem que ficar fazendo tudo manualmente, dá muito trabalho, tá? Você tem uma calculadora que trabalha com números complexos, você pode multiplicar, você pode fazer raiz, você pode fazer o que você quiser, que ele vai te dar o resultado já direto no complexo, tá? E você pode fazer transformação de polar, né, para retangular facilmente. Tem calculadoras que fazem isso, são muito baratas, FX 570, FX 991, da Cássio, que eu estou falando, né? Inclusive eu tenho aqui até um emulador para usar, mas, por exemplo, elas não fazem sistemas de equações lineares usando números complexos. Já existe calculadora que faz isso, da Cássio. Eles lançaram há pouco tempo. Isso é muito legal
para circuitos, por exemplo, mas vocês já passaram em circuitos, então vocês não vão usar. Porém, é uma boa, para os alunos que ainda estão fazendo circuitos, né? É uma boa aquisição, tá? Não lembro qual é o modelo. Procura na internet, no YouTube, Canal do Elétron. É um cara formado pelo ITA, muito mais novo do que eu, e que ele colocou umas aulas de circuitos disponíveis lá. Esse cara, ele é engraçado. Assim, eu não sei o que ele quer muito, né? Eu acho que ele é um cara que gosta de ensino, etc., mas não se achou muito, não. Aí mas o curso, ele tem um curso de circuitos que é pago, mas ele também tem um gratuito. Ele chegou até a colocar um curso no Udemy, vou chamar de Udemy, né? Mas né, em inglês é a outra pronúncia, que ele fez em inglês, cara. Legal, o curso interessante lá de circuitos. E ele dá dicas de livros de informática, computação e livros de calculadoras. Outro dia vi que ele falou dessa calculadora aí que faz os sistemas de equações. Por que não pode usar uma HP, por exemplo, que faz os sistemas de equações, e outras calculadoras da Texas, etc. e tal, que faz? Não pode, porque ela lê PDF, né, galera? Entendeu? Então fica complicado você liberar, né? Fora que ela pode ser usada para transmissão de dados, assim, aí fica difícil você liberar HP. Eu não libero, quando eu era professor, não liberava só por causa disso, né? Senão aí fica injusto, certo? Né? É que nem, por exemplo, agora eu nem faço mais isso, porque agora eu faço todas as questões diferentes, mas antigamente, às vezes eu botava algumas questões de livro na prova, né? Aí o pessoal fala, você não deixa no banheiro. Eu não deixo no banheiro, senão o cara vai lá e vai ver os solutions da questão no banheiro, cara. Porra, não vou ficar revistando o aluno, né? E mesmo assim tem cola, né? Tá ok? Mas pô, não pode, cara, não pode. Pelo menos, se um dia num concurso que vocês forem fazer, vocês vão ver qual é a brincadeira, tá? Então, tem que dar uma preparada nos alunos para isso, tá? Mas, olha aqui, eu vou, na verdade, eu vou falar mais sobre números complexos, tá? Aqui eu só comecei, né, mas eu vou falar um pouquinho sobre a adição, potenciação, etc., só para a gente lembrar de algumas coisas. Claro, é ruim trabalhar com números complexos, se você não tem calculadora, sim, né? Mas é útil, né? Por exemplo, como é que você faz, por exemplo, a gente vai botar aqui as regras, né? Mas como é que você faz a potência de número complexo? Você transforma ele na forma polar, aí você faz a potência em cima. Quando falo potência, qualquer uma, raiz é uma potência elevada a 1 sobre alguma coisa. Você faz no módulo, que é o R, né? Que é o módulo do valor, né? Você eleva ou tira a raiz, e no ângulo você multiplica ou divide, né? Então, por exemplo, por isso que quando você faz raiz sexta de 1, você vai ter todos os ângulos de 60 e 60 graus. Você tem 360 graus dividido por 6. Aí o que vai acontecer? O primeiro ângulo vai ser, você pode dizer que é 60, né? Depois 120, depois 180, né? Depois 180 mais 60, 240, né? Mais 300 e 360. 360 vai ser 1, né? 180 vai ser menos 1, então as duas raízes estão aqui. Aí vai ter mais duas raízes em 60 aqui, 60 aqui, 60 aqui, são complexos conjugados, né? Aliás, uma coisa, quando você tem uma equação, isso é bom vocês saberem disso, né? Por isso vocês aprendem. Pô, aparece de repente um complexo conjugado em várias equações que vocês encontram. Porque quando você tem uma equação que tem coeficientes reais, coeficientes reais, ou seja, um A mais um AX ao cubo mais um BX ao quadrado, etc. Se são reais, né? Pensa bem, se são coeficientes reais, quando existirem raízes complexas, elas têm que ser complexas conjugadas. Não entendi. Entenda. Se não fossem complexas conjugadas, na hora de você fazer a multiplicação, ia aparecer um termo que estava multiplicando o valor com o I. Você está entendendo? Com valores complexos, né? Porque para você sumir o I é justamente quando é conjugado, né? A mais BI, né? E A menos BI, né? Quando você faz a multiplicação, é o conjugado, o que vai acontecer? O BI vai ficar A2 menos
BI ao quadrado, que vai dar A2 mais B2, e aí fica um número real, certo? Se não fosse conjugado, você não ia ter isso, tá? Isso vocês vão usar lá em controle, por exemplo, na hora de falar critérios de Hurwitz, vocês vão ver isso, né? De estabilidade, porque vocês têm muito isso. Em controle, às vezes você tem um sistema de controle que tem uma equação de sexto grau, pô. Pode acontecer. Mas você vai saber se aquele... Aí você... Quando é que você usa transformado de Laplace em sistemas de controle? Para você trabalhar com... Controle, você tem 3 coisas que você faz na hora de... Eu também dei aula de controle pra caramba. Por exemplo, eu dei aula de engenharia mecatrônica no Sesumar. A professora Camila, que vai dar aula de controle para vocês, aprendeu controle comigo, né? Então, dei muita aula de controle, inclusive aqui, né? Mas quando você faz um projeto de controle clássico, que é o controle mais usado, não mais usado, mas o que todo mundo tem que saber, você tem 3 coisas que você tem que determinar. Comportamento no transitório. Como assim comportamento no transitório? Você já viu no transitório lá, quando vocês estiveram trabalhando com circuitos RC, RLC, etc. e tal. Comportamento no transitório, tá? Depois você tem que ver se o sistema é estável ou não. Porque o sistema pode fazer isso, né? Você pode ter um sistema que a saída é assim, né? Por exemplo, você pega aqui desenhar um sistema qualquer aqui, uma saída de um sistema. Você vê um cara assim, né? Pô, você tá com cara de sistema estável. Ele oscila no início, então comportamento no transitório. Mas de repente, galera, pode acontecer isso aqui, ó. Tá? Dependendo do sistema que você está trabalhando. E aí o que vai acontecer? Esse sistema não é estável, porque ele tende a infinito depois de um determinado tempo, tá? Então você tem que saber se o sistema é estável ou instável, tá? E isso é uma das coisas que vocês vão aprender lá em controle. E a terceira coisa é, desde que o sistema seja estável, né? O que vai acontecer na estabilidade? Existe um valor, ele estabiliza, mas ele estabiliza em cima do valor que você quer ou tem um erro? Aí a gente chama isso de erro de estado estacionário. Questão que sempre tem nas provas que vocês vão fazer lá de controle. Pegadinha do professor, ele pergunta assim, determine o erro estacionário do sistema tal. Aí o nego vai lá usando direto as fórmulas de erro de estado estacionário, só que esquece de ver se o sistema é estável. Se o sistema for instável, você não vai ter erro de estado estacionário, porque você não existe estado estacionário. Aí o cara faz a conta, não sei o que, o erro deu tanto. Aí a professora, não existe. Por quê? Porque o sistema você não calculou se era estável, filho. Primeira coisa que você faz é ver se o sistema é estável. Se for estável, aí vai ter um estado estacionário. Beleza, tem um estado estacionário, agora você calcula o erro, né? Aí vocês vão falar, uma das coisas que vocês aprendem em controle é justamente pegar um sistema que tem o erro de estado estacionário constante, aí vocês colocam os controladores ali no meio, você consegue fazer com que o erro zere. Entendeu? Isso é legal, porque você não quer ter erro, né? Aí você bota os controladores, vocês vão ouvir falar de controladores P, PI, PID, PD, que é P é de proporcional, I é de integral e D é derivativo. Vocês vão aprender isso, tá? Camila só trabalhou com isso o tempo todo, tá? Eu cheguei a trabalhar. Aliás, aprendam controle, porque se vocês quiserem trabalhar na área de controle e vocês quiserem fazer mestrado e doutorado aqui em Maringá, mestrado talvez quando vocês se formem até já tenha na engenharia elétrica, mas doutorado acho que vai demorar. Porém, existe doutorado aqui em engenharia. Qual é o doutorado de engenharia que nós temos aqui? Na engenharia química, vocês fazem doutorado, mesmo sendo oriundo de engenharia elétrica, vocês fazem doutorado na área de controle. Vocês aprendem, porque é justamente o doutorado que eu tenho. Eu acabei, como eu saí do exército, eu não terminei meu doutorado lá. Entendeu? Então, tem isso na área de controle e é legal. Tá? Bom, é legal. Quem gosta é legal. Né? Controle é uma área bem interessante. Tá? Tem muita aplicação. O pessoal a maioria dos engenheiros que a Petrobras contrata, mesmo sendo engenheiro mecânico, mesmo sendo engenheiro químico, até vai trabalhar com a parte de refinarias, etc. e tal. Mas engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, esses caras vai trabalhar com controle. Porque hoje uma refinaria, né, essas plantas industriais é tudo controle. Tá? O cara que está melhor na minha turma
é um cara, engenheiro químico, mas que trabalha, ele tem uma empresa na área de controle, chama, como é que é? Caramba, estava na minha frente aqui, Radix, desculpe, Radix, é uma empresa do Rio de Janeiro, tem mais de 300 engenheiros trabalhando para ele, tá? Empresa enorme, tá? Esse colega meu ele se deu bem que ele abriu uma empresa chamada Shintech, logo depois de se formar. Aí essa Shintech foi comprada pela Siemens em 98, não sei o quê. Naquela época, a Siemens pagou 150 milhões de reais para ele, né? Só para vocês terem uma ideia, em 98. Tá bom para vocês? Pois é, ele ficou 4 anos obrigatórios fazendo tipo uma quarentena, digamos assim. E aí ele abriu uma empresa para concorrer com a Shintech que ele tinha acabado de vender. É a Radix. Hoje a Radix vale mais do que a Shintech, que a Siemens comprou. Ele tem escritório nos Estados Unidos, cara, o Joãozinho. Joãozinho é ótimo, né? Mas é Joãozinho, tá? É um engenheiro químico, mas trabalha agora. Vários colegas meus, inclusive, trabalham, da minha turma, trabalham para ele, tá? Empresa muito grande, legal até para vocês trabalharem. Trabalha na área de... Vocês podem mandar currículo, só que vai ter que ir para o Rio de Janeiro. Ou acho que eles têm escritório em São Paulo também, né? Mas é bem legal, uma empresa bem interessante. Vocês podem procurar lá. Radix com X, né? RADIX. O pessoal da engenharia química vai direto para lá, tá? Eles trabalham nessa área aí de petróleo. Dá muito dinheiro, tá? Dá muito dinheiro. E é isso, galera. Então, amanhã a gente vai continuar. Aí já vai ser mais direto. Vou terminar aqui do que eu quero falar sobre sobre complexos, né? Já falei da fórmula de Euler, né? Fazer alguns exercícios. Depois falamos um pouquinho de trigonometria, só para lembrar o básico de trigonometria que a gente precisa. Deixa eu ver aqui o que a gente vai falar mais também. Peraí. É um nivelamentozinho aí na primeira semana, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre sinais / funções, né? Porque na verdade a gente vai usar muito isso. Como é que soma um sinal, como é que multiplica um sinal, como é que divide um sinal, como é que descreve um sinal. Aí a gente já vai entrar como sinais mesmo, propriamente dito, que são as operações com os sinais. Falou? Isso, tá? Vou ver se eu coloco essa aula até sexta-feira, tá bom?